Olha, e por falar em STF, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, não tem a comissão, é a Comissão do Senado. O STF é do Congresso, o STF é a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso. Então, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje uma PEC, tá? Que modifica regras do sistema político eleitoral brasileiro. Vejam bem, a Constituição brasileira, não tem 40 anos na lomba. A Constituição brasileira tem 38 anos de idade, se não me fala. 37. Foi quando eu nasci. 37, né? 5, 6, 37 anos. Não, 38. Alguma coisa, não, é de 88. 37 anos. 37 anos. Vai fazer 37 esse ano. Faz 37 neste ano. Tá? Não tem 37 completo ainda. E ela tem 2/3 dela. Divide a Constituição em 3. Você dividiu em 3. Você pegar 2 partes dessa divisão em 3, já foi mudado. 2/3 dela é tudo emendado. Nós temos, sem contar as emendas das normas de transição, a Constituição ela já tem 135 emendas. Em menos de 37 anos, hein? A dos Estados Unidos, em 300 anos, tem 20. A do Brasil, em 36, tem 100. E estão discutindo a PEC ainda. E a PEC no Brasil, não sei se vocês sabiam, ela é aprovada assim em 10 minutos. O cara que tem a PEC aprova assim, fala assim, vamos apreciar a PEC em 5 minutos. Apreciada a PEC em 5, vamos votar em 5. Em 10 minutos você aprova uma PEC no Brasil, tá? Os senadores da CCJ aprovaram a proposta que acaba com a reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. O texto aprovado, simbolicamente, também aumenta para 5 anos o mandato de todos os cargos eletivos. Na discussão, o colegiado decidiu reduzir o mandato dos senadores para 5 anos a partir de 2030. Além disso, a PEC unifica as datas das eleições municipais e gerais a partir de 2034. Agora, os únicos munrazos eternos são os ministros do STF, né? Pois é, eles seguem eternos e esse cargo deveria ser, inclusive, hereditário do STF, para eles já passarem para os filhos, porque grande parte dos filhos deles acabam tendo o chamado trânsito. Porque eles queriam passar senador para 10, não era isso? Para 10. É isso que eu ouvi. A manobra era essa, até para evitar que a direita tenha maioria na próxima eleição no Congresso, e ainda que tenha, simbolicamente, não vai aprovar nada a direita, fica tranquilo, o histórico recente não ajuda em nada. E ainda que aprove algumas pautas de liberdade econômica, são rapidamente suprimidas por um próximo governo de esquerda, ficou bem claro, ou pelo próprio tribunal, que interfere, não vem mais interferir no Supremo Tribunal Federal. É mais uma manobra para prejudicar a direita, mas a direita, nos últimos tempos, vem mostrando que ela se prejudica por si só, com tranquilidade, de defender uma CPI onde ela não terá os cargos, né? Está acreditando na pressão popular, mas o governo e o governo Lula e esses players sabem muito bem esfriar o tema. O professor mencionou aqui a do MST, a do 8 de janeiro. A do 8 de janeiro terminou indicando o Jair como culpado de tudo. Então vai fazer uma CPI para quê? Para perder de novo, mas durante ela terão vários recortes, né, dos nossos senadores. O AGU ele tem uma tese jurídica que é uma coisa assim, uma coisa de uma jumentalha. Ele quer fazer o seguinte, a culpa dessa fraude é do Bolsonaro que retardou a investigação. É essa tese, governo pronta, na gaveta, gente. E na época que eles defenderam... que vai prevalecer. Lembra que teve a PEC, enfim, uma discussão legislativa do Bolsonaro na época de aumentar a fiscalização nessa questão dos descontos. Aí a esquerda na época foi contra, porque a esquerda, ela entre aspas, obedece à liderança. A ordem da liderança falou, criamos a expressão, sei lá, vazio previdenciário, flexibilização das normas previdenciárias, qualquer coisa assim, aí a parte de baixo, né, os articuladores ali da esquerda vão lá e repetem essa expressão, elas vão repetindo e ganham o debate. A direita é muito desarticulada, até pela sua ideia de defender mais sua própria família, não ser coletivista igual a esquerda, então a direita está fadada a perder, infelizmente. Eu não acredito em CPI nenhuma e que nos próximos anos, ainda que eleja um Senado, não vai acontecer nada, infelizmente, uma desesperança total. O povo está fodado com isso. Você vê, porque eu lembro que prometeram na Paulista, no último ato que eu estive presente aqui, e tinha deputado e senador suficiente para fazer acontecer, obstrução geral.
E esse já Cadê? foi- Tá passando tudo aí, ó. Tá passando coisa de mandato, tá passando aumento de número de deputado. O apoio de vários tá da direita. passando tudo. Cadê o obstrução? Que obstrução é essa? Cadê a obstrução? E outra, tem um detalhe aí, essa união das eleições gerais, prefeitos e vereadores junto com o presidente da República, tem um hiato, né? Então, ou eles vão ter que prolongar o atual governo federal, ou o próximo prefeito, os próximos prefeitos prolongarem, alguma coisa tem que acontecer. Essa discussão sempre teve e eu acho que não vinga, eu acho que não vinga. Ana, foi legal, você trouxe o problema-chave. E é legal isso. Olha o absurdo que eles querem fazer. Tudo bem, ter uma reforma dessa é legal. O único cara que fez uma reforma assim, fez essa porcaria que a gente tem, que é a reeleição do presidente da República, foi o Fernando Henrique Cardoso. E fez essa porcaria e depois acabou quebrando a relação que tinha no Mercosul, e os argentinos falaram, a partir de agora, a gente faz o que quer, porque você não cumpriu a promessa que tinha feito antes para garantir a paridade entre as moedas, barará. Mas tudo bem, foi o único cara que fez isso, e olha o lixo que deu. Aí o que eles querem? Fez em benefício próprio, na verdade. Olha o que eles querem fazer. Tudo bem, vamos aumentar para 10 anos, porque são 2 legislaturas no mandato do senador. 5 anos apenas e você funde. Como é que você vai fundir e fazer no mesmo ano as eleições gerais, num país em que já é nacionalizado o debate municipal? E se você fizer no mesmo ano, o que vai acontecer? Todo mundo vai olhar para a eleição de presidente. Deve ser uma E chapona. tudo vai ficar em volta dele. Tem que votar em 10 E Acaba vale a lembrar o federação seguinte, mais ainda. Mas já acabou. Lembra que em 2030 entra em vigor a reforma tributária? Que Sim. o prefeito se torna caudilho do presidente? Cara, isso que o tá governador vindo, se torna caudilho do presidente? Então é uma chapa única. Que partido vai governar? Brasília, Estado e municípios. Acabou a oposição, Pavinato. Não vai Acabou. ter mais, porque vai ser uma chapa única mesmo. E o pior, o que vai ocorrer, os prefeitos não vão estar mais preocupados em resolver o problema da saúde, da educação e de segurança da sua rua, ou das ruas. Eles vão estar perguntando para o presidente, o que você quer que a gente fale, presidente? Aí o presidente vai dizer, fala isso, senão você não está na minha liga. E os caras vão botar uma penca de dinheiro para eleger um presidente e todos os seus asseclas do executivo e do legislativo. Imagina É o Hugo lixo. Chaves, o Maduro, né? Que o Hugo Chaves já tá no inferno faz tempo. O Coitado do Maduro, capeta, né? A gente ficou... né? Ele faz um troço desse aí. Daí tem o candidato a governador e os candidatos a prefeito. Vamos abrasileirar a imagem. Né? Quem é que vai correr contra? Não tem como. Quem é que vai correr Não, e contra? se for o PT no governo federal, então acabou o Brasil, porque onde o PT passa é terra arrasada. Quer dizer, acabaram com o Estado de Minas Gerais. Federal, estadual, tudo junto, vereador. É legal. Isso seria até legal você ter num único ano. Não para 5, talvez até 5 anos, como eles falam. Mas antes disso, você tinha que resolver o problema do Pacto Federativo. Você tinha que dar autonomia de verdade para os municípios, orçamento adequado. Como é que São Paulo produz 10 vezes aquilo que ele recebe vindo do governo federal? Estou falando da cidade de São Paulo, que tem 1,5 vezes a população Agora, da você E é Áustria. o terceiro Aí orçamento o do país. partido vai vinculado. fechar uma chapa, Porra. a depender do Hugo Mota, da Colômbia, vai fechar. Vamos consultar o STF para ver se essa chapa está adequada É isso. para concorrer. É verdade, tem que falar lá com um partido único.